Legal. Três. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma apresentação que vai ser feita pelo João Garcia sobre a Teca nas redes sociais. João, João Garcia foi meu colega do IPT, é uma pessoa muito amiga, e ele está aqui com a Cláudia, que também trabalha no IPT, que foi a Cláudia Teixeira foi inspiradora da Teca, não é? João, você está com a palavra, gostaria que você pudesse se apresentar. E uma outra coisa, nós vamos colocar, normalmente nós gravamos e colocamos no YouTube, então eu quero saber se tudo bem, ok? E pediria para você se apresentar e daí começar com a apresentação, ok? Legal. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou João Garcia, utilizo o pseudônimo João nos meus desenhos e eu sou jornalista por formação, me formei na ECA USP e sou quadrinista e cartunista por gosto, por ofício. No meu tempo de ECA, eu convivi com o pessoal da revista Balão, que foi uma grande escola de quadrinhos para mim. Gente assim genial nesse ramo aí, como a Laerte, os irmãos Caruso, Luiz G, enfim. Não vou mencionar mais nomes aqui, senão vou cometer injustiças. Eu procurei manter sempre o foco dos meus cartoons e quadrinhos no tema ciência e tecnologia. Foi uma opção e eu venho levando essa opção adiante até hoje. Faço colaborações no LabJOR, que é o laboratório de jornalismo lá da Unicamp. Tenho desenhos em algumas publicações didáticas. Passei pela Folhinha e é uma coisa engraçada assim contar como a gente entra e inicia um trabalho. O meu trabalho na Folhinha foi uma colaboração que durou 6 anos. E ela começou com um jogo de 7 erros. Era um jogo de 7 erros que envolvia desenho, eu falo sempre, chamo sempre de humor gráfico, conjunto, quadrinhos e cartoons. E eu apresentei um jogo de 7 erros lá que envolvia conhecimento e que eram duas imagens, como no jogo tradicional, para serem comparadas e serem encontradas as diferenças, as 7 diferenças. Graficamente, tinha 6 diferenças. Uma era de conhecimento. Nesse quadrinho, nesse jogo, era uma imagem dos tempos assim do Homem das Cavernas. Tinha lá o Homem das Cavernas e atrás dele tinha um dinossauro. Então, quem não conhecia a história ficava conhecendo aí nesse jogo que homem e dinossauro não se cruzaram nesse planeta, né? Os dinossauros eles desapareceram há 65 milhões de anos e o homem apareceu muitíssimo depois disso, né? No IPT, ano passado, aconteceu coisa parecida. Como estava conversando aqui com a Cláudia, que assina LOD, depois ela vai falar um pouco também do trabalho dela, mas ela tricota. Então veio logo essa ideia do tema aí de tricotar, ou tricotando, né, consciência, que tricotar conhecimento, na verdade, tricotar ciência e tecnologia. E a Teca, vocês estão vendo ela na janelinha e eu nesse momento estou tomando um gole de água numa caneca que tem a Teca nessa mesma janelinha e essa caneca com a imagem da Teca na janela, tricotando, foi uma ideia da Cláudia, foi muito legal. Nós evoluímos rapidamente na criação dessa personagem e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2023, ano passado, nós lançamos num evento que tivemos lá no IPT. Então a Teca ela foi lançada dentro de uma casa que se chama IPT. E ela tem circulado muito por dentro dessa casa hoje em dia. Para começar, aquela história do dinossauro e tal que rolou na folhinha, eu peço para a Ari já rodar para a próxima imagem.
Vocês têm aí as imagens que nós vamos estar exibindo essa noite aqui, são todas imagens que já foram publicadas no Instagram do IPT ou no LinkedIn do IPT, as redes sociais do IPT oficial, tá bom? Então, esse cartoon aqui, ele foi produzido especialmente para um artigo que está aí do lado, numa parte do texto dele, que foi um artigo da Cláudia, que é uma pesquisadora da área ambiental, de sustentabilidade. E então a opção que ela teve e me encomendou um cartoon, surgiu isso aqui, o Planeta Sustentabilidade, e jogando com essa falsa sustentabilidade que o pessoal da área batizou de greenwashing, um banho verde só, dar aquele vernizinho superficial para fingir que é ambientalmente correto, né? E esse cartoon que trouxe para a cabeça da gente a ideia de desenvolver uma personagem que viria na sequência. A Teca, próxima imagem, por favor. Esta aqui, ela ilustrou um folheto da área ambiental do IPT. Sempre que eu falar em área ambiental, a Cláudia ela é coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade e Baixo Carbono do IPT. Então, não vou ficar mencionando toda hora, mas o que tiver relacionado com folhetos, etc., né, nessa área, comunicações nessa área, está relacionado também à Cláudia, sob o guarda-chuva da área dela, tá? Então, eu Posso não fazer um sei. comentário, João? Por Posso? favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Obrigada, João. Prazer estar aqui com vocês. Só queria fazer um comentário que a gente discutia muito, né, João? É que a gente da área mais técnica, científica, diz que a gente é muito ruim de comunicação para falar com a sociedade em geral, né? E sim, a gente é um pouquinho mais quadrado mesmo, né? E essa área remete muito à área ambiental de sustentabilidade, né? A gente falar também com os mais jovens, com a população em geral, e trazer também uma certa leveza, né, para a discussão. Acho isso muito importante. Então, foi no meio desse sentimento, né? Como é que a gente pode ser um pouco mais leve, falar de assuntos mais rasos de maneira mais fácil a comunicar para as pessoas, né? Que as pessoas possam entender, trazer uma certa simpatia para os mais jovens, porque hoje todo mundo, então a Teca tem o arroba, né? Então todo mundo usa as mídias sociais, a gente não é assim muito bom nisso, né? Assim, estou falando dos pesquisadores, enfim. Então, acho que veio também com esse anseio de poder falar, né, trazer um pouco esse mundo mais tecnológico para a população em geral, assim, realmente dentro também do conceito, né, João, de educação ambiental, a gente poder Perfeito. trazer essa forma, né, mais lúdica, mais leve de comunicar com a sociedade. É isso, Perfeito. obrigada. E essa inserção da Cláudia me lembrou uma coisa que ocorreu bem antes. Eu estive num evento uma vez de comunicação científica e lá eu conheci um comunicador britânico que me falou uma coisa que ficou na cabeça. Ele era geólogo por formação. E ele me disse o seguinte: olha, não existe coisa mais deliciosa para um geólogo do que falar de geologia para outro geólogo, né? Falou: o desafio é explicar a geologia para o cidadão comum. Agora, o desafio maior e que deve trazer os melhores resultados, e é o mais difícil também, é você fazer isso, explicar a geologia para uma criança. Eu guardei isso na cabeça. Depois disso veio Folhinha, veio a Teca. Então, eu estou contando esse momento rápido aqui, porque ele me marcou muito para buscar essa comunicação com o público infanto-juvenil. Eu acho que é muito promissor. Então, vamos para a próxima imagem. Aqui nós temos, eu não sei se está dando para todo mundo ler bem, mas nós temos aqui uma passagem da área de cibernética, inteligência artificial, tal, em que a gente mostra por trás de tudo que se imagina que é artificial, está o humano, né? Sem
Sem o humano, nada feito. Próximo, por favor. Esta aqui surgiu numa live, a Cláudia teve muito a ver, e foi um comentário, se você quiser esticar um pouquinho até, Cláudia, porque o tema veio pronto. Tem muitos assuntos assim para um quadrinho, para um cartoon, que vem pronto já. E alguém que estava nessa live falando de sustentabilidade comentou exatamente isso, não é, Cláudia? Você acha que está mutada? Desse aspecto, é que quando a gente, bom, teve a ideia, começou assim de uma maneira, né, informal, assim, sem grandes pretensões, né, João? Foi mais um sentimento, assim, uma vontade, como a gente, né, falou, comentar com a população, com os jovens. E aí a gente fez esse lançamento na Ciência e Tecnologia, começou a aparecer, então, uma certa periodicidade que o João estabeleceu, e a gente vinha trazendo os motes, e começou a aparecer nas mídias, e isso rapidamente caiu no gosto de alguns, né, que viram a produção, e eu participo de um grupo grande dentro do edital da FAPESP, que é o CCD, da Ciência para o Desenvolvimento, e eu estou no CCD Circula, que foi na segunda edição desse edital da FAPESP. Lá tem o ITAL, tem a FGV, tem a USP e outros, né? E eles gostaram, né, quando souberam que eu estava, né, com essa parceria com o João, né, fazendo os cartões da Teca, e aí todo mundo acha interessante falar de gamificação, aí começa a surgir outras ideias, né? Então, o pessoal começa a trazer também para a gente, né, já nos chamar e trazer algumas temáticas, né? Então, lá a gente está discutindo a questão da logística reversa das embalagens, né? Então, a gente discutindo sobre isso. Então, já tem várias empresas trabalhando com esse mote, né, para tentar diminuir embalagens, né, no delivery, né? Então, isso um tema importante dentro da economia circular. Não é, Cláudio? O delivery entrega mais embalagem do que alimento. Então, a alma desse quadrinho é essa. Vamos para o próximo. Hidrogênio. Hidrogênio. O último quadrinho dessa tirinha aqui, ele é um cartoon, porque eu trabalhei nesse quadrinho aí depois de ouvir uma exposição muito boa sobre o potencial de hidrogênio e tal, na mobilidade, para a economia de energia, energia limpa, etc. E, para mim, ficou uma palavra: genial, uma solução genial. Uma entre outras, né, não é única. Então, veio aí o hidrogênio. Vamos para o próximo? Tecendo, tecendo, tecendo. Isso aqui com fios que podem ser reciclados, etc. Então, veio a ideia da Teca sendo uma aranha, uma metamorfose. Vamos dizer, uma tirinha meio kafkiana aí, mas sem aquele tom de ameaça, muito pelo contrário. Então, aqui é um tom de construção. Então, metamorfoseando uma ideia que pode ser uma solução na rota da reciclagem. Então, essa é a ideia aí do fio. Vamos para a próxima. Esta aqui marcou uma passagem importante para um grupo de pesquisa do IPT, que é um grupo ligado focado assim, na corrosão de metais, corrosão em dutos que transportam combustíveis, petróleo, né? E eles estavam celebrando uma data importante para eles e essa PECA aqui, ela ficou com muito carinho lá num espaço de memória desse pessoal. E um detalhe importante que chamo para vocês é que no primeiro quadrinho, ela está numa janela ali meio com ar corroído assim, e é realmente uma foto de um detalhe de uma peça que sofreu corrosão. Então,
esse detalhe corroído aí virou a janela da Teca. Então, uma mistura de arte com um microscópio eletrônico, qualquer coisa assim. Tem alguns exercícios desse tipo feitos com a Teca. Vamos para a próxima? Sem falar nos modelitos, né, João? Que você já Putz, começou a eu falei uma vez só no início. Olha, tem a Cláudia, ela tem me provocado até que ela fala que vocês vão ver ao longo do tempo aqui, eu fui virando um estilista, né? É um fashionista. Um Fashionista. fashionista. Vocês vão ver. Agora, esta Teca aqui, a Cláudia estava com ela lá, a Teca foi para Dubai, na COP do ano passado. Então, ela foi em Dubai com este cartoon aqui, que chamava atenção, assim, ela estando num ambiente amazônico, e a gente teria uma Amazônia de oportunidades. Dá o duplo sentido de volume e o duplo sentido também de que a Amazônia é uma grande oportunidade que nós não podemos brincar de jogar fora, né? Vamos para a próxima. Está aí, nessa mesma COP, em Dubai, tinha uma parede lá ao lado do espaço da Associated Press, em que tinha uma amostra de cartoons sobre ambiente. Aí a Cláudia, ela estava lá, vestiu uma camiseta da Teca e posou entre os cartoons que estavam nessa exposição. Então tá ela aí. Prova viva de que a Teca esteve em Dubai, não é, Cláudia? Sim. Vamos para a próxima. Aqui, uma passagem muito importante. O IPT abriu em janeiro deste ano um escritório em Piracicaba. Então, para dar suporte à área de mobilidade e também ao agro, né? Então, a nossa Teca aí vestiu um chapelão de paia e foi para o meio dos canaviais em Piracicaba. E eu brinco assim e me dou ao luxo de brincar porque eu sou um caipira do sudoeste do estado de Bernardino de Campos. Vamos para a próxima. Aqui é uma marca do trabalho do pessoal da área de cidades do IPT, que tem muitos geólogos, geógrafos, engenheiros e tal, tratando dessa área que é tão sensível aí nas épocas de estações de chuva e tal. E teve um dos colegas pesquisadores que chamou, ele se sensibilizou até com isso, que o quadrinho incluiu uma ferramenta relativamente nova no trabalho deles, né? Que é o drone. Ele foi incluído nesse quadrinho. No momento em que foi feita a elaboração desse quadrinho, isso não foi tão pensado, mas estava correndo no sangue já, porque entrou espontaneamente, né? Sem contar o modelo que a Teca está vestindo aí, que a gente enlameou e tal. A Cláudia ficou muito chateada com isso. Mas fazer o quê? Faz parte do trabalho, né? Vamos para a próxima. Opa, esse aqui eu até passo a bola para a Cláudia. Foi no LinkedIn essa inserção e foi sobre o Dia Internacional da Mulher. E tá aí o globo tecido no trabalho da Cláudia. Símbolo feminino, né, João? Aqui foi. Exato. Dentro dos temas dessa ideia do tricotando da parte consciente, né, o IPT tem um programa de responsabilidade socioambiental e governança, e a gente vem
falando de vários temas importantes nessa agenda, né? Como igualdade de gênero, respeito à diversidade e outros, né? E eu fui convidada para dar uma palestra como representante, enfim, como mulher, né, profissional, para um grupo dentro de uma empresa. Eu digo, eu nunca fiz isso, né? Acho que a Teca podia me acompanhar. Então, a gente fez esse cartoon, levei a Teca para esse evento, comentando, assim, outras formas que a gente está tentando falar de temas que são caros para a gente, porque não é só a parte tecnológica, mas também enfim, como eu disse, né, a importância da gente trazer à tona temas mais sensíveis e que hoje tanto as empresas públicas quanto as privadas precisam trabalhar, precisam mostrar a importância e deixar cada vez mais os seus profissionais, a sociedade em si, engajadas nesses temas, né, tão relevantes para a sociedade, né? Então, aqui foi nesse intuito, né, de mostrar um pouco a Teca aí preocupada com essa questão da inclusão, enfim, que é um ponto importante. Então, foi essa, né, o objetivo nosso aqui. A gente fez outra que eu gosto muito, acho que já vou mostrar também dentro dessa temática da diversidade, né, usando a Teca. Está um pouco para frente, você vai falar dela. E outro ponto que eu queria comentar, que eu acho que é interessante agora, como fica mais fácil, muitas vezes, você colocar a palavra na voz do outro, né? Então, acho que isso é interessante, porque a gente usa uma personagem simpática, né? Um aspecto de uma menina, que ela, enfim, consegue trafegar e falar, né, desses temas que às vezes não são fáceis, né? Então, essa linguagem um pouco mais lúdica, mais leve, como eu disse, né, faz com que fique mais fácil de comunicar também assuntos mais sensíveis mesmo, né? E aí De eu queria... humanizar a tecnologia, né, Cláudia? Exatamente, eu acho que a palavra é essa, eu acho que humanizar exatamente a comunicação e a forma da gente expressar. E o que nos chamou muita atenção, que eu queria fazer, né, assim, esse comentário, é que quando a gente começou, a gente, de fato, não estava pensando no público do IPT diretamente, a gente estava querendo, de fato, né, João, falar com o outro, levar o que a gente faz, o próprio PT, mas a gente ficou muito surpreso que os pesquisadores que pareciam ser mais arredios com esse tipo de coisa, que parece brincadeira, não parece coisa séria, talvez no olhar de alguns, eles gostaram muito, entendeu? Isso foi uma coisa que para a Isso foi gente muito ficou muito engraçado, né? interessante. Foi Surpreendeu, né, Cláudia? surpreendeu porque eles começaram, os pesquisadores, os profissionais, quererem, faz uma teca para a gente poder homenagear alguém, trazer essa temática, então falar com o nosso mercado, enfim, também ilustrar as nossas publicações. Então, isso foi um retorno muito interessante, porque a gente estava meio assim, né? Quem vai gostar, né? Vamos nos achar meio, sei lá, meio doido, brincando com esse tipo de coisa, digamos, né? Mas, enfim, mas é engraçado, assim, o pessoal realmente viu o valor em trazer essa linguagem mais humanizada, como o João falou. Exato. E vamos para a próxima. A Teca, aqui é um dos casos que a Cláudia mencionou até, do pesquisador que aparentemente era distante do tema quadrinho, né? Cartoon. E, neste caso aqui, por exemplo, foi na área de metrologia. O envolvimento que o pessoal da direção dessa unidade do IPT teve para criar esse quadrinho foi surpreendente. É um dos casos assim que a Cláudia falou da mobilização que isso provocou entre os pesquisadores. Para mim foi um dos casos emblemáticos esse aqui. E metrologia, apesar de estar no dia a dia das pessoas, 1 quilo de açúcar, 100 gramas de orégano e tal, enfim, tudo é medição, né? Mas o pessoal que mede, estuda as medições, se chamam de ciência da medição, né? Aparentemente é distante disso aqui, é algo, vamos dizer, seria um tema mais frio, né? E não, o pessoal é ávido por mostrar por um outro ângulo, uma outra perspectiva, de fato humanizar a tecnologia, né? Onde você tem tecnologia, você tem muito de humano. E isso aqui mostra um outro lado da questão, porque a publicidade, a propaganda costuma mostrar a tecnologia humanizada para o consumidor. Ele não mostra onde se faz aquela tecnologia,
também é feita por gente, né? Então é isso. Vamos para o próximo. Aqui a Teca, falando em gente, ela tocando na Amazônia. O IPT hoje tem uma unidade lá na Amazônia também, trabalhando com produção sustentável, tem muito a ver com a área da Cláudia, né? E a Teca deu um passeio por lá e falou um pouco desse abacaxizinho, que para mim foi uma novidade absoluta. E lá na Amazônia é uma coisa corriqueira, o curauá, né? Não se come curauá. Curauá dá uma fibra excelente para se fazer tecidos. Se eu estiver falando bobagem, a Cláudia está aqui para me corrigir. Isso aqui está bem, bem ligado à área. Não é, Cláudia? Acho que eu não falei bobagem. Tá mudo. Não, não, tá perfeito. Ah, Tá perfeito. Não, só para comentar, nós temos enfim, uma linha, um grupo de pesquisadores trabalhando com essa questão da gente encontrar outros materiais mais sustentáveis para a produção também têxtil, que é um grande problema. Então, e descobrindo algumas espécies da nossa flora da Amazônia e outros, né? Então, o curauá está junto com a juta, o cânhamo, então algumas fibras, né? Bastante resistentes. Então, o pessoal está estudando como produzir esse tipo de fibra, enfim, em grande escala, porque às vezes tem é meio endógeno de uma região, então é difícil fazer crescer algumas espécies, né? Então, tem trabalho de biotecnologia tentando não só produzir em maior escala esse tipo de planta, mas também criar mecanismos de produzir um tecido, né? Enfim, com valor comercial a partir de espécies, enfim, nativas do nossos biomas, né? Então, acho que é bem interessante também isso aí. esse tema. Beleza. Vamos para a próxima? Esta teca aqui é uma unidade relativamente nova no IPT e que está ocupando muitas áreas, né? E também fisicamente, que é o programa IPT Open. Então aqui a Teca brincou um pouquinho com isso e no momento em que estava tendo uma transição dentro desse projeto, então ela marcou essa transição, né, de uma forma leve, como diz a Cláudia, né? E a gente sabe que toda transição é trabalhosa, tal, enfim. E a Teca mostrou isso de uma forma brincalhona, né? E é um conceito, inovação aberta, hoje, enfim, dentro do que a gente faz, né, dentro das ICTs, enfim, né? Então, quando a gente fala de inovação aberta, é poder, de uma certa forma, encontrar soluções para problemas complexos, envolvendo mais pessoas, mais instituições. Então, a gente não consegue mais fazer, a gente precisa se juntar para encontrar solução. E esse tipo de inovação, né, enfim, é o centro de um programa do IPT, hoje chamado IPT Open, como o João falou, onde hoje a gente tem, dentro do espaço físico do IPT, várias empresas e outras instituições ocupando o mesmo espaço, e isso a gente conseguiu fazer utilizando a lei da inovação, né? Enfim, pautado neste conceito de inovação aberta, né? Então hoje a gente já fazia bastante disso, né, João? Então hoje a gente está cada vez mais estimulado e provocado até pelas instituições, bom, aqui o aquecimento global não nos deixa mentir, da gente conciliar esforços, né? Então, falando não só da tríplice hélice, né, que envolve as ICTs, o governo e a iniciativa privada, mas também a sociedade. Então, já se fala em quádrupla hélice da inovação, né?
Então, aqui é só para a gente trazer esse conceito que faz parte do nosso dia a dia, então a Teca também entra nessa. E aqui, ó, só para comentar, aí é o viés fashionista do João, né? Então, isso eu me divirto com ele, porque ele recorta os tricôs e ele faz os modelitos para ela. Então, outro ponto que eu queria mencionar, quando a gente teve essa ideia do tricotando, nesse olhar da humanização da personagem, trazer, então, algo feito à mão, né? Então, hoje a gente, o handmade, dentro desse mundo do SG e da sustentabilidade, também é um conceito que todo mundo vê. Você precisa, enfim, dar mais vida para suas peças, você precisa produzir com menos impacto, tem a questão social aí, aproveitar a produção artesanal das sociedades, enfim, locais, né? Então, acho que também tem essa tentativa de trazer a coisa um pouco mais humanizada mesmo, né? Com feito à mão, né? Porque a gente só usa computador, sim, ela anda nas mídias sociais, mas ela tem essa capacidade, né? De também produzir com as mãos, né? Isso. Ela surfa no artesanal e no tecnológico. Exatamente. Vamos para frente. E lembrando, a Cláudia mencionou ICTs, para quem não sabe, Instituição de Ciência e Tecnologia, né, Cláudia? Isso. Aqui é uma a diversidade mesmo, exatamente, Cláudia. Foi uma citação aqui da Tarsila, a gente tem os operários da Tarsila aqui, e esse trânsito da Teca pela diversidade. Cláudia foi quem sugeriu isso aqui, foi matéria para o LinkedIn, né? Aqui eu acho que toda vez que eu ia lá no Palácio, né, quando eu fui diretora de inovação do IPT por um período de tempo, aí que eu também, né, mantive uma relação maior com o João, quando eu ia para o Palácio, eu ficava encantada com os operários da Tarsila, acho um quadro belíssimo, né? Me chamava justamente a atenção nos anos 30, a capacidade que ela teve de representar, enfim, o trabalhador, mostrando as suas diferentes faces, né? Então, é uma mistura de, né? E aí, que tema lindo para a gente trabalhar a questão da diversidade, como eu falei, né? A gente tem discutido esses temas, né? E a gente diz que a diversidade promove, tem vários autores discutindo a questão de estímulo à inovação, quanto mais diverso for, melhor é para a gente criar junto, como eu comentei. Então, a gente achou super legal, né, João, trazer essa João que daí trabalha, a gente vai trazendo as ideias, né? Então, a gente ficou super legal ela olhando para esse quadro, dizendo, que legal, né? Então, a Tarsila já pensava nisso, então achei muito bom. Muito bom mesmo. E um detalhe, para quem não conhece o código aí do quadrinho, do cartoon, quando a gente utiliza uma imagem como essa da Tarsila, tem outros casos aqui, não é uma apropriação, é uma citação. O crédito é dado no final, acho que nesse tamanho aqui não é impossível de ler, mas onde tem a assinatura João e Lodi, que são os nossos pseudônimos, tem um após Tarsila do Amaral, né, no quadro Operários. Então, a gente, esse após alguém significa que eu fiz meu trabalho após o fulano que criou isso aqui que eu estou citando. Tá? Então, é dado crédito sempre. Vamos para o próximo. Aqui, a Teca é outro caso da humanização que a Cláudia destacou um pouco antes. Crianças, futuro, que também coincidiu com aquele objetivo pessoal que eu mencionei no início, de tentar alcançar e mostrar assim a criança, valorizar o papel da criança na nossa sociedade. E aqui a gente tem o papel da creche. O IPT, por acaso, tem uma creche, mas existem creches em muitos outros lugares. Né? E como aqui a nossa referência é a creche do IPT, foi a brincadeira feita assim com desenhos das crianças, reproduzindo profissionais que estão lá no IPT. Uma estagiária, uma geóloga, etc. Então, a brincadeira foi por aí. Tá? E mostrando nessa perspectiva aí que a criança que convive com um determinado tema, esse tema acaba fazendo parte do universo dela, o universo criativo e as perspectivas que ela tem para frente.
Então, é muito rico fazer com o material assim, de criação envolvendo crianças. E vamos para frente. Aqui é outro tema da área do CCD Circula, especificamente, 5R, Cláudia. Que tal? Abrindo Aqui o a gente, microfone. isso, então aqui no bom, teve os 9, então, tem várias correntes, né? E aqui a gente trazer a questão da reciclagem, o reutilizar, o recusar, o reduzir, né? Então, são termos que a gente vem trabalhando, né, para poder dizer as oportunidades que a gente tem para, enfim, para fechar o ciclo, para diminuir resíduos, né? Então, é um outro. Então, alguns dizem, são muitos R's, são 5 R's, todo mundo entende. Então, a gente traz esses conceitos novamente para deixar mais fácil as pessoas entenderem e se apropriarem desses conceitos, né, no seu dia a dia. Exato. E uma coisa que eu chamo atenção aí, e vocês veem que esse quadrinho especificamente, apesar dele tratar de um tema complexo e provavelmente ela pode ser reaproveitada futuramente num folheto, mas ela ainda não foi publicada, foi produzida dentro de uma reunião que nós tivemos aí sobre o CCD Circula, para mostrar para o pessoal da área que normalmente quando se fala para um pesquisador, para alguém de uma área de conhecimento, vamos fazer quadrinhos sobre isso? O cara logo pensa em explicar aquilo lá em quadrinhos. Não. A perspectiva com a qual nós trabalhamos é levantar o tema. Quem explica é o cara que entende do assunto. Eu fiz o quadrinho aqui do 5R, que para quem não entende o que é, vai perguntar, pô, mas o que é isso? Aí eu chamo a Cláudia, ela que entende disso. Não é? Então, é assim que a gente vê funcionar essa coisa. Muitas vezes você tentar contar a história toda em quadrinhos, o que você consegue é fazer um quadrinho chato, né? Então, a gente perde a arma do quadrinho aí, que é o humor gráfico. Então, a gente usa esse humor gráfico só para levantar bolas. Quem chuta é quem sabe chutar, não sou eu. Vamos para a próxima. Cláudia não estava comentando nada agora. Não, 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 só estou tá, pensando. legal. Tá. Esse aqui foi um quadrinho mais recente aqui. Quem vai se lembrar logo aí das bossorocas que foram comentadas na imprensa neste primeiro semestre mesmo, que surgiram aqui no interior de São Paulo e tal. Então nós tivemos uma publicação nas redes do IPT sobre o tema. E uma outra coisa interessante também. Todos os quadrinhos que saem nas redes do IPT, eles têm necessariamente a colaboração de alguém que entende do assunto. Porque esse pequeno texto que vem ao lado, ele explica rapidamente, claro, não vamos fazer uma tese de mestrado aqui, mas ele explica rapidamente do que se trata. Então, o texto ao lado ali explica, Bolsonaro, né? A PECA levanta a pauta e mostra, se a gente não resolver esses problemas, nós vamos pegar no deserto. Nós vamos ter um imenso deserto se a gente desrespeitar o meio ambiente, né? Então é isso, você tem o humor e você tem a explicação do que está por trás desse humor. Isso a gente tem um plano assim mais para frente, de médio para longo prazo, de a gente gerar um material que poderá futuramente ser aproveitado em salas de aula, né? Então é isso. Vamos para o próximo. Aqui é uma sequência, um outro lado da moeda, que a Teca, isso aqui foi um cartoon que teve como tema assim, o desastre que nós tivemos no Rio Grande do Sul, né? Então, não passou batido a questão da mudança climática. Então, esse cartoon especificamente, ele trata a questão do ocorrido no Sul como
um fenômeno decorrente da mudança climática mesmo. E esses dois assuntos aqui, agora eu olhei ali no tema, se a Cláudia quiser comentar um pouco até, esses assuntos entraram com especialistas num café com tecnologia, que é um evento online que... Quer comentar, Cláudia? A gente, todo ano, a gente comemora o dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, e a temática desse ano era exatamente a desertificação e outros processos, né? E aí veio, bom, na sequência a gente teve, né, o problema enfim, das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, a gente traz essas temáticas para poder falar dentro do PT e, enfim, para a comunidade em geral, né? Então, esse tema veio nessa oportunidade. Então, a gente acabou, né, utilizando também a Teca para falar sobre isso na semana, né, enfim, na Semana Mundial do Meio Ambiente, que é o Dia Internacional, na verdade, dia 5 de junho. Isso. E vamos em frente. Este quadrinho, especialmente, ele foi um grande desafio, né, Cláudia? A Teca está toda bonitinha aí, bem vestidinha e tal, mas o tema que ela abordou aí foi o xenotransplante, né? Transplante de órgãos de animais produzidos com DNA adequado, tal, né? São animais especiais para transplantar órgãos para humanos. Então, existe um projeto em que o IPT também está envolvido para a criação de porcos que terão características especiais, tal, e serão doadores para humanos. Então, eles vão ser produzidos especialmente para isso. Não é o porco que nos dá alimento hoje. Não sei se a Cláudia gostaria de entrar um pouco Perfeito. também no assunto. Como é uma tecnologia assim, sendo estudada no mundo inteiro, né? Então, eles chamam de xeno, né? Xenotransplante, porque vem de outro ser vivo, e não do próprio homem. Então, acho que nos Estados Unidos, não faz muito, que teve aí o primeiro, né, xenotransplante. Então, vem dos porcos que são mais parecidos, o tecido, a forma do coração com os humanos, ou de rim, ou outros órgãos, né? Então, vai começar com o transplante de rim, então é a produção em animais que são geneticamente modificados para ser, como o João falou, doador. Então, junto é um projeto com a USP, né? Agora esqueci o nome do doutor famoso do transplante no Brasil, Silvano Raia. Silvano Raia, um senhor maravilhoso, Isso. mais de 90 anos. Então, ele é o grande pesquisador especialista dentro desse tema, enfim, né? E ele diz assim, o tamanho da lista do SUS, ele traz a importância, então isso é bem disruptivo, a tecnologia é muito de ponta, e a gente Sim. vai ter um primeiro, enfim, um laboratório que a gente chama de uma Pig Facility, para poder, enfim, fazer esses trabalhos, né? Fazer enfim, a produção desses órgãos, na verdade é isso, produção dos órgãos utilizando, né, animais, enfim, trabalhados geneticamente para essa função. Dá uma discussão muito grande, né, por ser em animais, pode entrar para o lado da religião, mas assim, é de uma importância enorme assim para salvar a vida de pessoas, né? Esse advento dessa possibilidade dessa tecnologia. E para mim o desafio aí de fazer humor com esse tema, que é um tema aparentemente difícil, né? Ou não é aparentemente, não, ele é difícil mesmo. E a brincadeira que acabou saindo aí foi a Peca se encantando pelo porquinho, ela faz coraçãozinho e ele, gostei desse projeto, fazer coraçãozinho é comigo mesmo. Então, é uma ponta de ironia, né? Por aí. Vamos para o próximo. Isso aqui foi um projeto da atual gestão do IPT que renovou o visual, deu um visual
todo colorido, assim. Eu sei que tem gente do IPT nesta live, de outros tempos, e que nem imagina isso aqui. Teve um artista, um grafiteiro, que ele foi escolhido entre vários tal para fazer esses trabalhos no IPT, criar imagens que dão um tom assim colorido, alegre e mais diverso na instituição. Para vocês terem ideia, e a Teca brinca com essa questão aqui em dois tempos, a foto de cima é a cara que tinha a antiga casa de força do IPT e nem estava em uso mais, está desativada há décadas, né? E ela virou essa cena linda aí embaixo, com um menino surfando, tal, enfim, surfando nas cores e na criatividade. E aí a Teca, claro que gostou disso também, né? Vamos, próximo. Aqui nós eu peguei vários momentos, aí fiz uma seleção de 4 momentos da Teca ao longo desse quase um ano de vida que ela tem. São cenas, vocês se lembram da corrosão, o primeiro lá, a corrosão, a inteligência artificial, o meio ambiente, a Amazônia, que eu achei significativos desse período, para uma mensagem assim que foi para o LinkedIn dos 125 anos do IPT, que foi no mês passado, em 24 de junho, foi a data, né? Então a Teca se juntou a essa data, apesar dela ser tão novinha, né? Diante dos 125 anos. Vamos para a próxima? Um tema aqui de hard tech, né, Cláudia? A questão da caixa preta tecnológica. E muitas vezes foi uma sugestão de um ex-pesquisador do IPT, foi um tema que ele tratou, né? E que reflete bem essa circunstância de alguém que vê a questão tecnológica de longe e quando vê um aspecto, aí ficou materializado na figura de uma caixa preta, né? Acha que aquilo esconde segredos assim terríveis ou coisas dos deuses, Olimpo. E muitas vezes não é nada. No caso aí foi só uma brincadeira com a Teca, né? Abriu a caixa preta, eles achando que era uma caixa de Pandora e tinha lá um, um Jack in the Box. Só isso. Vamos para a próxima. Aqui uma foto de um momento aí do pessoal das cidades carbono neutro, que foi um evento da Cláudia. Isso aqui encerrou o evento, né, Cláudia? E aqui tinha um cartoon especial. Você quer comentar? A gente é um projeto grande dentro desse edital que eu comentei da FAPESP, Centro de Ciência para o Desenvolvimento. Então, a gente fez um com a Terra, mostrando, então, todo mundo se unindo. Então, é um projeto que tem 39 instituições, então, considerando a FAPESP, então tem iniciativa privada, tem empresas, instituições, né, da sociedade civil organizada, vários ICTs nacionais e internacionais, enfim. Então, a gente trouxe até para mostrar isso. Então, eu fiz, dei professora Aliette, que é a nossa presidente e a nossa responsável pelo projeto, a gente fez em azulejo, né, como se fosse um marco na pedra, enfim, filosofal do projeto, início do projeto, ilustrando com a Teca. Então, foi também um jeito da gente trazer a temática de maneira lúdica, né, para a equipe. Isso. E vamos para a próxima. Aí ela. Aí vocês têm a imagem, que é o mesmo evento. Essa imagem à esquerda aí da Teca é a que está no azulejo que a Cláudia falou. Então, ela é uma bailarina, um satélite do planeta, e ela falando de diversas situações aí ligadas à questão
da mudança climática, sustentabilidade. E por trás de tudo, né, Cláudia, a perspectiva terrível, assim, que por trás de tudo, a nossa própria sobrevivência como espécie. Né? Vamos para o próximo? Aqui um caso de que muita gente se surpreendeu, a gente recebeu comentários e tal. A teca com granito verde de Ubatuba. Isso aqui foi um mote que veio de um colega nosso, geólogo, né? E para mim mesmo foi uma surpresa, eu não sabia desse granito verde de Ubatuba, que ele só existe em Ubatuba e numa outra localidade na África. E ele é uma prova, não dá para dizer viva porque ele é uma pedra, mas é uma prova entre nós de que um dia a América do Sul e a África estiveram unidas no grande continente Gondwana. Então, muito curioso isso aqui. E a Teca, esse aqui foi um dos pontos altos que a Cláudia chamou a atenção do fashion, lá do fashion dela. E ela saiu até de Ray-Ban, né? Que tá, afinal, está em Ubatuba. Essa menina viaja. Então, vamos para a próxima. Está aqui a nossa presidente, a professora Eliede. Ela, uma das pessoas, ela que deu muita força para a Teca, ela é uma fã incondicional assim da Teca. Então a Teca fez uma homenagem a ela também. E elas apareceram juntas nessa foto. E as duas de lenço. E as duas, a Cláudia chamou atenção para isso. E vamos para frente. Aqui. É um conceito sim, que também foi proposto para a gente o desafio de fazer esse tema em quadrinhos, de você dizer sim a ideias novas ou dizer não a ideias novas. A reação que você gera. O não, você rodou ideia nova, paga tudo. O sim, você libera as ideias novas. Então, esse quadrinho ele sintetiza esses dois momentos. Para frente. Não dá para ir para frente porque acabou a apresentação. Acabou. Puxa vida, passou depressa o tempo, hein? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem continuar acompanhando os momentos aí da Teca, ela está nas redes do IPT. Passar a seguir lá no Instagram, que é quinzenalmente ela está no Instagram, né? E então pode ser um ponto de encontro com vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito legal, viu, João? Espetacular. Eu fico me lembrando da época que a gente trabalhava junto aí, que tinha muita coisa desse estilo que a gente fazia lá na época. Muito legal. Nos cursos que nós demos sobre transportes, mobilidade urbana, lá com a NTP, que você ajudava nas Sim, charges. Negócio espetacular. Espetacular, muito bom. sim. Adorei, Muito Cláudia. bom. Excelente. E Tuta, hoje, vamos lá. eu queria só fazer um último comentário, Wagner. Ah, O tipo do artesanato que eu faço hoje, ele é no computador. Há sim, muito tempo, na época que você mencionou, o Júlio, ele me falou uma coisa que, aquelas que ficam na sim. cabeça, como foi o caso do É. geólogo, Aham. ele me disse, João, olha, você é o desenhista. Ele falou, você, e na época eu não mexia com o computador. Ele falou, você tem É, que aprender a usar o computador para fazer sua arte. Porque se é. você não fizer isso, o engenheiro vai fazer.
Muito bom. E hoje eu desenho, eu tive canetinha eletrônica, Sim, etc. Não gostei de nada disso. A ferramenta de aprendizado é o bico de pena. Uma vez pega a habilidade, hoje eu desenho com o mouse, que direto. legal. Só desenho com o Excelente. mouse. Muito bom, fantástico. Então, é isso. Muito legal. Vamos lá, Tuta. Bom, eu conheço bastante a creche do IPT, porque eu ajudei bastante as meninas lá, É, né? Eu fui lá muitas vezes, eu montei as creches da USP, então a sim. gente tinha um contato grande e tal. E eu tinha duas perguntas um pouquinho fora do que você falou, mas quer dizer, não sei se fora. A primeira delas, o IPT foi privatizado? Não, Não. Ele ainda corre Não, risco? não tem, eu eu acho que acho. não tem o menor risco, pô, mas não sei. Fala aí, Não, mas houve Cláudia. uma grande notícia sobre isso, né? Ele seria privatizado. Acho que foi o Tarcísio mesmo que falou. Não, eu não ouvi isso. Ah, não. Não Ou tem o Dória. sentido. Não, não tem sentido, Não, pois é, porque não faz sentido. Não não faz Foi, faz foi sentido. sentido. É levantado, que nem, não tem o menor foi levantado sentido. muitas vezes aí, em função do IPTU mesmo, que ancora muitas empresas, áreas de Uhum, pesquisas delas, etc. uhum. Existe essa parceria. Agora, Hum. até hoje, nenhum movimento desse foi no sentido de privatizar o IPT. Não tem o menor A, sentido. se- a Não, segunda, as creches continuam? continua. Ah. Bom, Inclusive o texto explicativo desse quadrinho da creche foi ah, feita por uma das mães. aham, aham. Bom, eu quero dizer para você que essa ideia é absolutamente genial. É linda essa ideia. Eu acho que isso tinha que sair do IPT, tinha que ir para as ruas, sei lá, ir para fora. Porque é Muito uma bom. ideia muito bonita, muito É, bacana, Não, muito, ela é muito amorosa, isso que é, vocês fazem, né? Uma é coisa Acho muito que verdade. essa é a amorosa. Gostei da palavra, é bem isso. Não, é Essa é a isso ideia. mesmo. Então, acho que não podia ficar só no IPT. Enquanto você estava fazendo a apresentação, eu fui procurando aqui no Instagram e é, vi várias das coisas que até apareceram depois do que eu achei aqui primeiro. Achei o máximo. Achei o máximo. legal. É, eu acho espetacular. Não, genial. É, É genial. O E, desenho é lindo, a é, técnica é uma fofa, é, né? Os assuntos abordados são importantes, nossa. é, e é interessante isso aí que a Cláudia levantou, e realmente os pesquisadores, assim, a gente tem uma fila de temas para fazer. Aham, Só Então, para. mobiliza, é mobilizador, é aham, sim. é amoroso e mobilizador. A gente está aos poucos, claro, É, ainda no cartoon, né, João, mas é. a gente tem aí agora, nesse anseio de, mas, claro, precisa de fôlego, né, João, mas a gente está pensando em levar para o mundo mais digital ainda, então Sim, sim. né, criar isso para ajudar nessa Eu conheço uma pessoa que plataforma. faz uma coisa que se chama Ciência na Rua, e eu vou mostrar para ela, Hum, porque é genial, Legal. é muito legal. legal. super legal, super legal. Legal. Muito, E nós somos artesãos ainda, eu e a Cláudia. Então, Uhum. A Cláudia é mais doida, assim, que ela fica no meio dos pesquisadores aí, e ela vem com ideias de gamificação e tal. Eu falo, Cláudia, eu não faço isso. Não, eu não Precisa preciso. ter equipe. É, a Mas gente, a Cláudia, ela, Aham. é por isso que eu já digo que ela é tem. embaixadora da Teca. Ela É. Ué, ô, você leva a não, Teca. não aprendeu a desenhar com o Modem? Então, Sim. gamificar isso é dois palitos. ah, Já até fez ela mexendo o bracinho, perninha, É, super então. engraçado. Você sabe, Está você começando. sabe isso aí é a experiência de quem está com a mão nessa massa aqui do desenho, né? Aham, Eu não tenho dedicação integral a esse sim. trabalho, eu faço outras coisas, né? Aham, aham, E esse trabalho é extremamente envolvente. Então, se eu me dedicar aos softwares aí para gamificar, etc., eu viro um gamer. Então, aham, eu não poderia fazer isso, porque até eu perderia a condição de ser um cara que fica farejando as coisas, ah, para pegar os temas, enfim, ser um produtor de conteúdo de humor.
É. Na verdade, a gente ainda é meio amador, né, João? Assim, a gente É. comentou, né? A gente Eu levou tive ideia o pessoal gostou. eu tive uma Mas época, né, com esse pessoal aí do cartoon e tal, teve um cartunista bem conhecido aí que me falou, olha, para você ser cartunista, quadrinista, você tem que ter uma atividade básica diária. O que que é? Você tem que pensar bobagem 24 horas por dia. É difícil fazer isso, muito difícil. Você está pensando bobagem, de repente você tem conta para pagar, tal. Putz. é bobagem pagar Olha, conta. Não, olha, as outras bobagens são. Eu vi uma definição num filme uma vez que achei ótimo. Adultos são crianças com dívidas. É isso mesmo. olha, Bom, eu tinha um time de futebol lá no IPT chamado Gravata Vermelha, porque a gente Putz, passava 5 minutos, a língua já descia assim, né? Então, a gente disputava na preliminar dos campeonatos o penúltimo e último lugar. Aliás, foi uma reivindicação no se campeonato alguém a gente soubesse ter jogar espaço. bola, era expulso do time, né, Wagner? Exato. É. Bom, E o Wagner, deixa eu contar que essa aqui você não vai contar, cara. O Wagner, eu vi um jogo uma vez que um cara do time adversário se livrou daquela defesa fracote do Gravata e sobrou livre. O Wagner era o goleiro. O que ele fez? Abandonou o gol e saiu correndo. bom, Você é um herói morto? bom, e daí nós tínhamos então tinha uma coluna do Gravata no jornalzinho mensal, e o João sempre fazia a charge. E daí nós resolvemos fazer o Festival do Gravata, que foi lá no Adriano Marchini, ou Tata, não sei se você se lembra disso daí. No Adriano Marchini foi lá no anfiteatro, é um anfiteatro grande lá e tal, e aí o João a gente colocou um monte de papel nas paredes, e o João, então tinha pessoal tocando música e tal, e ele fazendo que nem o Paulo Caruso, com spray, fazendo charge na hora do que vinha na cabeça. Foi um happening. Isso Era, era, foi. eu, e- era eu e o Bertrand. Tinha o Bertrand junto também. Quando foi? Foi fim da década de 70 ou início da década de 80. Foi isso aí. Por aí, Mas por o aí. João é uma ótimo cara. E, Cláudia, Nossa, prazer em Ah, adorei, conhecer vocês. você, viu, Cláudia? Muito legal. adorei. Prazer, é um prazer. É, A gente vai se juntando com as pessoas legais, né? é isso. A vida é assim, né? A vida é a arte do encontro, né? É isso É aí, é o isso nome aí. desse grupo aqui. Matou, matou. Muito Muito legal. bom. Parabéns. Legal. Ah, Tem mais prazer. Mais alguém que uma quer falar vez, alguma coisa? mais uma vez, muito obrigado pelo Só convite. Obrigada. parabéns Valeu. aos Foi muito dois. legal. Foi Muito ótimo. obrigado. Ok. Maravilha. Obrigado, Maravilha. João. Só quem Obrigado. trabalha com Eu que educação agradeço. sabe o tamanho dessa encrenca, viu? É. É. É, Mas é é. mesmo. Não, olha, trabalhar no IPT era uma cachaça, era uma delícia, era muito legal. E aí, Uhum, bom, isso foi um período muito grande que a gente trabalhava lá e também se divertia muito, era uma maravilha. Bom, e eu uhum. saí faz Isso muito aí. tempo, né? Saí no final, em 89, então já faz bastante tempo. Mas fiquei É. 17 anos no IPT, foi uma delícia. Gente, valeu. Então, tá bom. Até Boa É, mais. E a noite. tchau. próxima Um semana que abraço, boa Obrigada. vem noite. tem a Obrigado. discussão do Obrigado. livro, hein? Do livro. Lembra? Ô, Rui, qual é o nome do livro mesmo? É O Som do Rugido da Onça, Da A onça. onça. tá? Legal. É muito bom esse livro. Valeu. Ok. Valeu, Legal. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Até Tchau, mais. pessoal. tchau. Beijo. Obrigada. Boa Tchau. noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau, turma. Valeu, João. Foi ótimo. Valeu, foi ótimo mesmo. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.